Boa tarde a todos, muito obrigado pela paciência que vão ter em me aturar. Disseram-me que podemos falar 1 hora, será isso? Muito obrigado, doutora Isabel Alçada, apesar de me ter aqui armadilhado com essa sua tão amável introdução, porque eu, escritor, é uma coisa que eu não serei. Eu sou escritor de notícias, escrevo notícias mal amanhadas. Eu gosto de escrever histórias para a rádio. Histórias para a rádio. Não, eu não sei sequer se sou jornalista, tinha carreira profissional. Eu gosto de me sentir um tipo da rádio, um bicho da rádio. Se eu pudesse, vivia na rádio. Durante anos eu disse isso, que para ser feliz, absolutamente feliz, ou seja, ser ainda mais perdidamente infeliz, que é a suprema felicidade, eu deveria morar por cima da rádio e, como naqueles quartéis de bombeiros antigos, não sei se ainda há isto, ter um varão por onde eu escorregasse em caso de emergência, que era o dia todo. A doutora Isabel Alçada falou do Presidente, como é estimulante vê-lo trabalhar, imagino como será. Ele é uma criatura elétrica, né? Arrebatadora. Né? Eu devo ser um dos, às tantas muitos por razões más, mas dos poucos por boas razões, que dorme mais ou menos o que imagino que ele durma. Ele tem a fama de dormir pouco, dormir 4 horas. Eu durmo também 4 horas, entrecortadas de sobressaltos. Muitas vezes acordo às 2 da manhã, tenho que levantar às 3 e já não durmo mais. Fico aí a entrevistar criaturas que hão de vir, extraterrestres, ou cientistas com barbas até aos joelhos, bem, profetas, andarilhos, vadios. Já te disse que seria bom viver na rádio. Tinha que ter, não digo um guarda-roupa grande, que eu não ligo muito à roupa, mas 4 ou 5 camisas, 2 pares de calças, 3 ou 4 sapatos, não teriam de os arrumar, se vivesse mesmo na rádio. Já dormi, muitas vezes, numa rádio, junto ao emissor, uma rádio do tempo das piratarias, estava a TSF para arrancar, e foi preciso fazer ali uma pequena experiência a Santarém, numa rádio pirata, e não havia tempo para dormir fora da rádio. Mas eu vivi 6 meses numa rádio, e apanhei escorbuto, por isso. Foi em Luanda, num tempo de brasa, tudo acontecia a partir daquela rádio, não tinham chegado ainda os partidos, as delegações oficiais dos partidos, a seguir ao 25 de Abril, houve ali um compasso de espera, ali uns 6 meses até que se instalassem, já havia grandes rumores, grandes cartazes nas ruas, já havia uma espécie de tumulto bom no ar, mas era a rádio que fazia de rocio dessa mudança. E na rádio, eu e uns quantos, escrevinhávamos coisas sem patrão, sem ferrete ideológico. Era o nosso atrevimento, a nossa ousadia, o nosso desejo de alguma coisa nova, que não sabíamos dar nome ainda. Alguns, percebi mais tarde, já sabiam. Eu tinha 20 anos, eu não sabia mesmo. Escrevíamos coisas apetecíveis, coisas tremendas, que viravam o mundo do avesso, de pernas para o ar, e era dali que partia tudo. Partiam manifestações incontroláveis, gente sem... Não acontecia, como vi mais tarde a encontrar em Portugal, manifestações organizadas em que alguém diz lá à frente, as palavras de ordem saem da cabeça da manifestação. Coisa horrível. Eu defendo marchas, manifestações onde não se gritem palavras de ordem. Palavra de ordem é uma coisa já terrível para eu aguentar. Não aguento a ideia de palavra de ordem. A palavra deve ser mais desordeira, deve instalar algum caos bom, deve sacudir a poeira, levantar muita poeira à volta e depois permitir-nos que a lidemos como se põe um cavalo a trote. Quer dizer, um cavalo selvagem, como vemos a ver nos filmes, pode ser trabalhado para depois com ele corrermos pelas pradarias de uma forma desatada. Eu pensei, quando fui convidado para vir aqui, contar-vos histórias da rádio. Daquele sítio onde ainda há alguma magia, algum mistério, mas as coisas já não acontecem como eu próprio acreditei quando, com a vossa idade, entrei para a rádio. No mês em que fiz 16 anos, recebi o meu primeiro salário numa rádio. Andava ali há 1 ano e tal a segurá-la com os cotovelos, a ver a magia dos que iriam ser meus colegas. Apaixonei-me pela rádio por causa dos técnicos e não por causa dos jornalistas, que não havia nesse lugar lá no sul do mundo onde comecei, em Benguela, uma cidade mágica, plana, geométrica, ruas perpendiculares. Atravessavas a cidade em 5 minutos nesse tempo para chegar à praia. Era a cidade com mais poetas por metro quadrado. A única cidade onde o Alberto Delgado ganhou as eleições antes do 25 de Abril, oficialmente. A cidade mais mestiça, não é? Onde se namorava mais, onde tudo era mais amável e o tempo corria manso e bom. E as árvores tinham nomes belos e preguiçávamos assim. O que é que fazemos hoje? Vamos roubar cana-de-açúcar ao comboio
o Fausto cantaria mais tarde, o Comboio Malandro, era esse comboio. Passava ali perto do meu bairro, íamos em magotes, 10 rapazes com a vossa idade, puxar uma cana cada um, ficámos a tarde toda à roela, cheios de moscas, porque esse sumo da cana-de-açúcar atrai a bicharada, mas era tão bom. E jogávamos à bola às vezes descalços. Era bom. Nessa altura, eu comecei a escrever para um jornal de parede no Liceu. E depois o Liceu, que era como se chamava as escolas secundárias nesse tempo, o Liceu passou a ter um programa na rádio. Mas eu já tinha entrado na rádio antes disso. Antes de entrar por essa via, tinha entrado de outra maneira. Eu ouvia muito rádio, ouvia relatos de futebol aos domingos, deitado na cama do meu pai, com os meus irmãos. Era assim que não havia televisão, ouvíamos a rádio, fechávamos os olhos e era cinema puro. Aliás, gostava, se eu me esquecer de o dizer, que me lembrassem para dizer porque é que eu acho que a rádio está perto do cinema, muito mais do que a televisão, alguma vez há de estar. A rádio é que é prima direita mesmo do cinema, dá com o cinema abraços apertados. A televisão é outra guerra. Mas deitámos na cama, fechávamos os olhos e ouvíamos o Nuno Brás, o Artur Agostinho, esses grandes relatadores, a descreverem as jogadas. E aquilo era cinema, porque nós víamos. A rádio tem essa possibilidade, que cria espaços de liberdade para quem ouve. Nós construímos um cenário. A rádio não nos rasga os olhos como a televisão, não nos dá só eletricidade. Vejam, né? E cega-nos de tanto nos dar a ver. A rádio é, tal como o cinema, lá está, dá-nos uma profundidade de campo tremenda, né? Nós conseguimos imaginar um cenário e somos nós que o construímos em função daquela informação que nos está a ser dada. Não nos é imposto. A televisão dá-nos o cenário, está aqui. Às vezes é um cenário pobre. É um repórter em frente a um portão de um palácio ou de uma sede de um partido, 3 horas à espera que saia um Mercedes com a matrícula tapada. Bom, e eles fazem disso notícia, todos os canais ao mesmo tempo. Fazem notícia de coisa nenhuma. Aqui está um portão, de onde sairá um ministro, não tarda. Bom, depois espremido, não há mais nada. A televisão dá-nos essa pobreza. Estão todos lá, ao mesmo tempo, a fazer esta mesma coisa. Oca, bacoca. A rádio não. A rádio... Eu ouvia os relatos assim e outras coisas assado. E um dia descobri um programa de um homem antigo que desafiava as pessoas a escreverem para lá, para a rádio. E eu mandei um texto. Imprudência grande, mas ainda bem que fui imprudente. Foi um grande atrevimento, porque um ano depois mostrei o meu primeiro texto a alguém cuja cara eu tinha visto numa revista, e que foi o meu guru e mais uns quantos ao longo da vida toda. É um homem antigo, ainda vivo, tem quase 90 anos, vive em Benavente, retirado de uma casa pequenina, onde a primavera chega primeiro do que à casa de todos os outros habitantes do país, porque ele trouxe essa ideia do Oriente onde viveu. E a Liga diz, no meu vergel já nasceram nésperas. Portanto, a primavera, na cabeça dele, chega mais cedo. Esse homem, um dia, descobri que era meu vizinho. E fui a tremer com um texto que tinha escrito e mostrei-lhe. O senhor não... E ele disse, rapaz, só aqui na primeira frase tens 4 quês. Enquanto tiveres tantos quês, não vais lá. Tens de mandar os quês abaixo, quase todos. Manda quês abaixo. Tens de ler muito. Só se aprende a escrever lendo, não há outra maneira. Agora há uns tipos aí que fazem umas oficinas de escrita. Não acreditem nisso. É tanga. Só assim é que se vai lá. Então, como eu tinha a mania de escrever umas coisas sem sentido e sem objeto, não era para publicar em lado nenhum, era só porque li muito desde cedo e gostava de palavras, como gostava de mapas, e ainda hoje gosto muito de mapas. Se for a Vila Franca, sei lá ir com os olhos fechados, mas levo um mapa, que não vou usar, mas vai ali o mapa, se for preciso. Porque nos podemos perder, eu não sou de GPS, nem serei nunca, portanto, sou de mapas. E os mapas me ensinaram a gostar de geografia e até de história. Bom, mas, voltando à vaca fria, que está ali deitado a ouvir rádio, mandei um texto a esse senhor da rádio. E ele chamou-me. Gostou muito do texto, e quando viu que era um miúdo de calções, ficou... a estranhar, porque pensava que o texto achava que o texto tinha uma estrutura de um adulto e tal. Mas foste tu que escreveste, fui eu que escrevi e tal. Então vai ler. Eu fui ler. Fui ler e ele achou que eu tinha alguma coisa errada e tinha. Tinha uma voz tão grave como tenho hoje. Aliás, esta voz que eu tenho hoje está completamente degradada. Na altura era um vozeirão não trabalhado, era um diamante em bruto. Eu não fumava ainda nessa altura. Hoje também já não fumo, mas fumei muito e dei cabo desta brincadeira. Era uma coisa grave, poderosa, de um homem no corpo do miúdo. E por ali fui andando. Veio o programa do Liceu, o programa na rádio, semanal, e um dia preciso dizer que Angola tinha 2 rádios por cidade, tinha ainda lá umas 20 cidades de média dimensão, portanto havia muitas rádios e poucos profissionais. Havia geralmente 1 ou 2 profissionais em cada rádio.
que eram os chefes, e depois uns amadores, uns tipos que vendiam um pano numa loja ali ao lado, e depois iam fazer 2 horas, diziam aquelas coisas muito pomposas, boa tarde para si que nos escuta, aquelas coisas que exprimidas são coisa nenhuma, não são comunicação, são um falajar, não é? São uma coisa gutural, uma excrescência. Pois lembrem-me também, se eu me esquecer, porque vou esquecer, nem sequer estou a olhar para aqui, de vos dizer o que eu penso dessa coisa da voz. Que é uma voz bonita, é uma voz feia, se há uma voz padrão, se não há. Para que é que serve isso? Para que é que nos serve a voz? Onde é que vamos com a voz que temos? Como é que nos podemos perder por causa dela, por causa de equívocos que ela pode transportar? Equívocos que os que nos ouvem transportam ao nosso encontro. O senhor tem uma magnífica voz, sabe? Mas aconteceu que uma colega lá da rádio, eu ainda já estou a abusar de dizer colega, porque ainda não sou colega dela, sou apenas um vadio que ali vai, que já está a faltar ao liceu para ir à rádio. Ela casou, mudou de cidade e perguntaram-me se eu queria entrar. No mês em que fiz 16 anos recebi um salário. Um bom salário para essa idade. E nunca mais fui de outra coisa. E às vezes, eu que tenho 64 anos e daqui a 2 faço 50 de rádio com salário, pedem-me currículos, coisa que nunca fiz, e eu digo, sou um tipo de rádio. Não sei. Tenho uma carteira de jornalista, mas não digo isso, porque às vezes quebro as regras que vou aqui defender, as regras a que me quero amarrar do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico, às vezes quebro-as noutro sentido, ou seja, apetece-me abrir noticiários não com a notícia com que todos estão a abrir naquele dia, a não ser que seja daquelas que se não a usar para abrir, estou a ser mesmo um cretino. Portanto, tirando a possibilidade de ser um cretino, às vezes apetece-me abrir de outra maneira. Não para ser diferente, porque isso também era uma leviandade. Né? Era uma leveza que se podia tornar leviana. Quando eu disser palavras assim que parecem parecidas, né? Agora não foi intencional, mas isso, quando acontece, um tipo deve parar e dizer leveza que pode ser leviana. E brincar com isso, com essa sonoridade das palavras e tentar perceber, brincar de uma forma séria, muito séria. Mas divertirmos. O jornalismo sério, que falava a doutora Isabel Alçada, a meu respeito, é um jornalismo que deve divertir-se, não é uma coisa de zombie, não é uma coisa sorumbática. Não é? Um tipo pode adormecer em serviço e pode ser trágico, pode até magoar-se se cair na esquina de uma mesa de estúdio. O jornalismo sério diverte-se, é divertido. É festivo, não tem de ser uma coisa, um velório com notícias. Já me perdi 2 ou 3 vezes, vou voltar aqui. Pronto, como é que a rádio me seduziu? Foi assim como vos contei. Passei horas a vê-los trabalhar e os primeiros feiticeiros eram os tipos da sonoplastia. Hoje é tudo muito fácil, é tudo com computadores, programas de computador, o som abre-se no ecrã com os riscos verdes e aquilo estica ali um A, pode ser A, e vais ali cortar só uma respiraçãozinha do A, meio A, 1/10 de A. Naquela altura era gravado em fita, gravadores de fita, cortava-se em diagonal, colava-se com um adesivozinho invisível, quase como se usava em feridas leves, e dava muito trabalho. Mas a sonoplastia não havia computadores, obviamente, era feita em direto. Quer dizer, o técnico olhava para mim e lia nos meus lábios aquele quase fim de frase. Ele deve estar a acabar agora e largava a espira do disco, não era, nem CDs havia, era mesmo LPs grandes, largava aquilo e aquilo entrava no sítio certo, porque ele tinha estado ali em pré-escuta, puxava um cursor para um lado, ouvia, é aqui. E eu dizia, e agora vou ali, já venho, e ele... E aquilo casava muito bem. E esta harmonia, este casamento feliz entre a voz, aquilo que eu estou a comunicar, o texto que eu estou a passar para o outro lado, e aquilo que ele criava ali um clima, era distintivo. Quer dizer, era por criar efeitos desse tipo que ficávamos presos àquilo. Ora, tudo isto visto à distância, ouvido à distância, 50 anos depois, eu acharia hoje, se pudesse recuar, não havia arquivos digitais, não havia... Guardava-se algumas coisas gravadas em cassete, há colegas meus que gravaram muitas coisas em cassete, eu nunca guardei nada, mas se fosse ouvir coisas desse tempo, acharia ridículo, acharia feito com os pés, acharia muito amador. Mas aquilo que era feito nesse tempo, por esses mágicos, por esses montadores das rádios, esses sonoplastas, esses técnicos prodigiosos, era feito tirando o maior partido dos poucos recursos que havia. Só havia aqueles recursos. Havia poucos recursos, mas com aquela ferramenta tão precária, eles faziam, tão artesanal quase, eles faziam coisas mágicas, coisas poderosas, que hoje seriam quase impossíveis, porque hoje
já se entra no ofício treinado para usar todas as facilidades. Portanto, hoje é fácil qualquer um, hoje já não é tanto fazer, já não há garrinchas como no futebol, também já não há esses mágicos na rádio. Quer dizer, hoje é tudo mais ponderado, há um programa que se aplica, né? E tudo é tão fácil, temos tanta disponibilidade de recursos, tanta variedade de recursos disponível, que essa magia se perdeu um pouco. É claro, podemos criar climas igualmente fantásticos, atmosferas plásticas magníficas, envolventes. Podemos fazer isso. E, felizmente, acontece muitas vezes na rádio. Isso é muito bom quando acontece. Mas, outra coisa que é marcante hoje, não há tempo. Hoje não há tempo. Havia tempo nessa altura. Éramos muito menos nas rádios, nas redações, e havia tempo, porque o nosso tempo, o nosso dia, o tempo do mundo em que vivíamos era mais lento. Não corríamos para lugar nenhum como agora, cheios de pressa, não sabem porquê. Hoje vamos ao Porto para chegar em 2 horas, não é para ir ver o Porto. Vamos à cidade do Porto, e o que é fantástico no que vamos encontrar aos nossos amigos é conseguir chegar em 2 horas e um quarto. E visto o quê? Paraste quantas vezes? Não. E visto o quê? E no Porto? Não, fui só lá tratar de um assunto e voltei. As pessoas vão em 2 horas e tal, não vão ao Porto pelo prazer de descobrir o caminho para o Porto. Os dias eram mais lentos, o tempo era mais lento, até as tardes de verão na praia eram mais intermináveis, jogávamos futebol até cair o escuro sobre o areal. Hoje parece que tudo isso acelerou, até os dias de verão são mais curtos na nossa cabeça. 50 anos depois, na vossa se calhar são grandes, ainda são longos. Mas hoje há uma urgência que não havia. Tínhamos tempo para saborear as coisas que fazíamos. Investíamos nelas o melhor da nossa fantasia. Hoje não há tempo para isso também, porque nos é pedido que façamos muitas coisas de outra maneira. As rádios hoje não são este lugar mágico, com feiticeiros, são lugares onde é preciso fazer notícias de hora a hora. Nós tínhamos noticiários à hora de almoço, noticiários grandes à hora de almoço, nas rádios, porque as famílias iam a casa a almoçar e ouviam rádio em aparelhos grandes. Hoje ouve-se no carro a correr coisas muito rápidas, toca e foge, pequenas notícias, repetidas muitas vezes. Se formos daqui ao Porto, lá está mesmo em 2 horas, vamos ouvir o mesmo noticiário repetido, se formos ouvir notícias, porque não há... É tanta a urgência e, apesar de tudo, tão poucos os bracinhos, como se diz lá nas redações, há poucos bracinhos, há falta de bracinhos, e por mais ágeis que sejamos, não temos capacidade de dar resposta, e às vezes não temos a tentação de a dar de outra maneira no noticiário seguinte. Já está feito, fica assim, é mais fácil. Porque hoje as redações estão muito degradadas a vários níveis. Há pouca gente, ganha-se mal, há relações precárias com a empresa, a vida está muito difícil nas redações e as pessoas já não investem naquilo, já não querem lá viver. As pessoas que lá trabalham já não queriam lá viver. Já vos disse que gostava de morar numa rádio e fiz casa em algumas rádios. E as rádios a rádio deu-me muitas coisas. Anotei aqui 3 ou 4 coisas, eu às vezes vou refugiar-me aqui para não me perder. O que a rádio me deu, pus eu aqui. O que conheci por causa da rádio, isto era para ser só notas. E fui aqui, ponto. Se não fosse a rádio, pus eu aqui. Eu que não fui à guerra, não estive na tropa, não teria estado em Nambuangongo, está ali o Sr. General que sabe muito bem o que é Nambuangongo. É um lugar mítico de todas as guerras de Angola. O poeta Manuel Leque escreveu um poema que nos diz, por exemplo, um dos versos diz-nos: tu não viste nada em Nambuangongo. Fala de um tempo morto, era um tempo terrível. Eu estive lá, depois do 25 de Abril, fui levado por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para assistir, para fazer reportagem para a rádio, à primeira troca de prisioneiros entre o MPLA e a UNITA. E a aproximação à aldeia mítica de Nambuangongo, que estava destruída, era um pequeno povoado em ruínas. O que restava de pé era a torre cineira da igreja de Nambuangongo, o resto de construção em cimento, ou em tijolo, ou em adobo, era ruína pura, havia palhotas. O que me foi dado ver, a mim e aos que foram comigo, foi um sítio no centro da povoação, coberto com palha, onde o helicóptero pousou, e depois uns pequenos corredores protegidos por cordas, por onde nós podíamos passar, porque eram as zonas desminadas. O resto podia ter mina ainda. Ali e vi nessa torre cineira marcas de todas as guerras. Da guerra colonial, Mãezinha, 1961, estou agora a brincar um bocadinho com coisa muito séria, mas pronto, Amor de Mãe, 1961, ou a recordação dos paraquedistas, não é?
frases do MPLA, da FNLA, da UNITA, dos vários combates entre eles, está ali tudo. Era um livro da guerra numa torre cineira. E buracos de balas, de alto a baixo. Okay? Se não fosse a rádio, eu não poderia ter ido a este lugar. Foi muito importante para mim para perceber coisas sérias, fundadoras. Quer dizer, percebi mais ali, em silêncio, até no comovente que foi aquele encontro de tipos que tinham dado aos tiros uns aos outros uns dias antes, foi mais esclarecedor, deu-me mais visão, mais profundidade de campo, lá está, sobre o que tinha acontecido ali, do que o que pudesse ter lido ou ouvido num discurso, ou ter lido num jornal ou num manual de história. O ter estado lá, devo isso à rádio. Se não fosse a rádio, eu não tinha subido uma vez a Serra do Laroco, onde podemos ir todos, mas se não fosse a rádio, eu não teria ido com um padre que me explicou lá no alto que aquela serra era ela mesma uma divindade. O Deus Laroco era ali celebrado, um ano por ele, numa missa laica, profana, se posso dizer assim, campal, no ano seguinte pelo padre da primeira aldeia do lado galego. Isto foi há 10 anos. Não sei se ainda se faz. Se não fosse a rádio, eu não teria tido acesso a essa informação daquela maneira. Se não fosse a rádio, não teria escutado às 3 da manhã, em Vila Alva, ali perto do sítio onde o Fialho de Almeida sentiu o baque do coração e fustigou os cavalos. Não tinha escutado o Manuel da Fonseca, com aquela voz cava, a dizer: ouve, 3 da manhã. Mulheres cantavam lá na cozinha, lá ao fundo, e ele dizia: ouve, estas mulheres, isto é um timbre de Pero-Guarda, isto é canto gregoriano. Elas estavam a cantar uma moda do Alentejo. E para ele aquilo era canto gregoriano. Se não fosse a rádio, eu não teria uma noite ligado para a casa do escritor Virgílio Ferreira, de quem se dizia que estava sempre zangado até com a sua própria imagem no espelho. Era um homem azedo, um homem formidável, um grande pensador, um grande escritor, mas que era tido, às tantas, injustamente, por ser um homem amargo, zangado com a vida. E quando faço a primeira emissão de um programa para que o Emílio Rangel, meu querido amigo de quem tantas saudades tenho, me desafiou, um programa de conversa sem rede, com pessoas que telefonavam e se inscreviam, entravam por ordem, não havia um tema, era um risco absoluto. O primeiro ouvinte que se inscreve é um tipo que teria 30 e tal anos na altura e que me diz assim: boa noite, eu sou fulano de tal, tenho 36 anos, sofro de agorafobia. A agorafobia é o contrário da claustrofobia. A claustrofobia é um tipo de não saber onde se meter dentro do elevador. Quando é que isto abre? A agorafobia é o oposto, é o pânico do espaço livre, do espaço aberto. O tipo está no rocio e sente-se aflito. Ai que eu morro aqui. Este tipo está no ar a pilotar uma pequena avioneta, tinha brevet, obviamente, portanto, não era o primeiro voo dele, era para aí, vamos imaginar, o 90º voo dele. É um tipo feliz, de repente sente alguma coisa que nunca tinha sentido, tem tempo de pousar o avião, fecha-se em casa e estava há 6 anos em casa. As unhas cresceram, era a mãe que lhe cortava as unhas, a namorada foi andando, os amigos foram andando, o cabelo cresceu até aos pés, se a mãe não lhe o cortasse, a mãe ia buscar-lhe tabaco à rua, à tabacaria, porque ele não saía de casa, e estava ali, ia morrer de tristeza, do que quer que fosse, ia fenecer ali. Bom, este tipo liga para um programa de rádio que não tinha existido antes, um programa que começa, ele é o ouvinte inaugural daquele programa, e porque percebeu na promoção que aquilo prometia ser diferente. As promoções que nós fazemos são o paleio de feira com alguma sofisticação. São sempre, dizemos que somos os melhores do mundo, temos uma coisa fantástica, pronto, e para atrair ouvintes, e eles às vezes caem na rede. E ele disse isto, e disse-me: eu não estou zangado, não estou zangado com a vida, nem com o mundo, nem com ninguém, estou triste, estou deprimido, mas também não me queixo, não reclamo nada. Só há uma coisa que eu gostava que acontecesse. Gostava de poder falar com o meu velho professor Virgílio Ferreira. E eu senti um baque. Estamos a falar de 11h30 da noite. Faço um gesto meio pateta para o produtor, e o produtor fica a aguentar a conversa com ele. Então, mas foi aluno do Virgílio Ferreira e tal. E 2 minutos depois, o Virgílio Ferreira, que nunca deve ter ouvido a TSF, eu já tenho 2, que devia estar já de pijama, né? Tenho um sinal de que posso. Então vou pô-lo a falar com o seu velho professor de filosofia. E o Virgílio Ferreira aceitou falar com ele. Só isto fez-me ganhar o mês todo.
o Virgílio Ferreira foi amável com ele. Não, não foi amável com ele. Bem, o ter-se disponibilizado já é uma grande amabilidade. Mas não foi. Então você é o Rafael? Está bom, mas lembro-me bem de si. Não foi nada disso. Disse, você foi meu aluno em que ano? No Camões? Sim. Pois, está bem, eu não me estou a lembrar, tive muitos alunos, sabe? E tal. Então, o diabo, então isso que lhe aconteceu a tramado e tal. Pronto, olha, felicidades e tal. Isto durou 2 minutos, mas é formidável. A rádio permite acolher coisas destas, basta querermos que elas aconteçam. Se quisermos, se não fizermos nada, o que às vezes nós dizemos, às 7 da manhã, 7 da manhã é tarde, às 5h30, 6, vamos, ainda hoje, liguem ao Santana Lopes para ele entrar agora às 8, em direto. Às 7 da manhã o Santana Lopes deve estar a deitar-se. Presumimos nós também, às vezes temos ideias erradas sobre as pessoas. Mas não vale, o que é que temos a perder? Não quero, ou desligar o telefone. Não, o homem aceitou, entrou às 8. Às vezes não tentamos as coisas. Liga para o ministro, liga para não sei o quê. Mas o ministro às 7 da manhã, às 6 da manhã. Não, às vezes eles aceitam falar. É preciso tentar. Os Virgílios Ferreiras aceitam às vezes entrar às 11h30 da noite a falar com um antigo aluno porque percebeu que há ali uma tragédia. Há ali um problema grave naquela criatura. Portanto, a rádio permite-nos isto. E só isto faz-nos ganhar não é um mês, ganhar para sempre. Quer dizer, para sempre é o título de um romance do Virgílio Ferreira, se agora sem querer, juro-vos. Mas está ganho, já não se perde isto, já não se perde. Enquanto a rádio puder ter isto, tem gente lá dentro, tem gente. Aquela velha canção do Chico Buarque, a dor da gente não vem nos jornais. Não, a dor da gente vem na rádio, vem naquele dia, veio na rádio, está ali. É um mês só de disparates, não faz mal. Aquilo já não se perde. O termos conseguido isto, esta comunicação humana ali. Há bocado falem-me da voz. Vou dizer agora então. Naquele momento, aquelas pessoas que estão a trocar de voz, uma com a outra, estão a tocar-se com a voz. A voz, só em rádio, eu acredito nisto profundamente, só faz sentido que seja assim, ou assado, grave, aguda, bonita, feia. Porque me lembro agora de repente que o melhor jornalista que eu conheci na rádio, o melhor na edição de notícias, era um tipo que tinha tudo contra ele, a começar pela voz. Era o Sena Santos, que era gago, tinha uma voz aguda, era o melhor de nós todos, naquele trabalho. O melhor de nós todos. Não apareceu ninguém tão bom como ele naquele trabalho. Editar notícias na rádio. Fez das suas fraquezas força. Transformou em trunfo uma fraqueza. Uma fraqueza à luz de quê? À luz do que está estabelecido. O tipo da rádio deve ter uma voz assim. Porquê? Por carga d'água. O problema é, o que é que fazemos com a nossa voz? Dizem muitas vezes, uma vez entrei em Viseu, disse, é o público, por favor. Então um senhor de chapéu, tipo, um senhor, desculpe-me, não faz uma crónica antes das 9 na TSA? Faço sim, senhor. Está gravada, a 2 está gravada. Muito bem me pareceu e tal. Porquê é que eu tenho uma voz que um tipo em Viseu com um chapéu reconhece? Porque tenho umas cordas vocais, como um otorrino, numa consulta após a qual deixei de fumar, que são feias, horríveis, um erro de casting, são umas coisas tortas, que provocam uma vibração que me dá este timbre. Eu nunca tive, estupidamente, nunca quis ter, aulas para aprender a colocar a voz. Eu vivo com uma professora, ela diz-me assim, és um estúpido se falasses para 30 miúdos todos os dias como eu e tivesses que pôr a tua voz lá no fundo, sem esticar, sem gritar, sem forçar, porque isso te faz doer. Tu terias aprendido a colocar a voz, a projetar a voz. Nunca aprendi. Mas cometi a estupidez de dizer a colegas mais jovens que chegavam à rádio, querendo abaná-los, que me dizer, façam tudo ao contrário. Quando vos disserem que a voz é para colocar assim, coloquem no psiché, mandem-nos à vida. Um disparate, não deveria fazer isso. Qual era o meu receio em relação a isso? E o que é que me levava a dizer-lhes isso, essa estupidez? Era que, às vezes, de tanto querer colocar, de tanto querer fazer, de acordo com regras que alguém estabeleceu, ficamos todos como manequins da Rua dos Fanqueiros. Parece que engolimos uma gravata, que temos uma gravata dentro da garganta. Fazemos uma voz de homens crescidos, a armar o pingarelho. Boa tarde, senhores ouvintes, é com muito gosto. Para quê? O que é isso? Falamos assim na rua? Vocês falam assim uns com os outros? Então, como estás? Olá, tudo bem? Não, ninguém fala assim. Isto é uma estupidez. Isto não comunica. Alguém que vá para a rádio falar assim está a fazer com que as pessoas se afastem. Não está a tocar com a sua voz a pele das pessoas. A pele, é a pele. Tocar o outro. A voz ou é tátil na rádio ou não serve para nada. É uma corneta. Se não for tátil, é só uma corneta. Mais valia ser mudo. Mudo não. Ficar afónico, um mês. Mais valia ficar afónico, um mês. É um instrumento inútil se servir só para fazer gargarejos magníficos, que é o que muitos colegas meus fazem, infelizmente. E agora ficamos do lado da música, de novo, para si e tal. Isto não é nada. Ninguém fala assim. Né? Vocês não falam assim. Vocês dizem, o que é que andas a ouvir? Não é? O que é que tens ouvido? Não, e agora estás do lado da música, então diz-me lá. Ninguém fala assim. Não. A rádio deve tornar-se
mais despida de modelos e de moldes. Porque o problema não é o modelo. Há rádios que seguem várias escolas, vários modos de fazer. É um molde. Fica tudo ali muito formatado. Agora usa-se muito essa coisa do formato. Agora já não há tamanhos, é tudo formatos. Temos formatos. Faz-me aí 2 minutinhos, faz-me aí uma coisa de 3 minutos. O formato é tudo muito... para caber mais publicidade, porque é tudo para ouvir no carro. O ouvido humano, dizem eles, uns teóricos do samba, o ouvido humano aguenta só 8 minutos de atenção, porque vocês estão aqui a ouvir o que eu estou a dizer, fazendo-me esse favor, há mais de 8 minutos. O vosso ouvido humano é fantástico. Estão a aguentar. Vamos no carro, o puto lá atrás, ó pai, quero bolachas, olha, cai o verde, cai o vermelho, buzina o outro. No carro, sim, é dispersa, a atenção é dispersa. Mas não é razão bastante para ser tão fragmentado, tão formatado, tão pequenino, tudo pequenino. Este tão pequenino, tudo pequenino, porque os senhores ouvintes não aguentam coisas grandes, está a fazer com que não passem temas musicais com mais de 3 minutos ou 4, porque as editoras assim querem, as promotoras assim querem. A ideia de obra acabou, já não se passa um disco inteiro. A ideia de continuidade de uma obra. Há um tipo que compõe um disco. Hoje já ninguém compõe discos, hoje há canções. As mesmas passam em todas as rádios às mesmas horas. Porque hoje é uma canção. As meninas das promotoras vão às rádios e dizem, está aqui, é esta, é aquela música, aquela música. E as rádios aceitaram isso, esse jogo. Portanto, está tudo assim, formatado em pequenino no pior sentido que a palavra pequenino pode ter. Lembro agora de um colega que era uma réplica física do Karl Marx, mas com muletas, um tipo que trabalhava na agenda da RDP, muito divertido, um homem pouco ilustrado, mas sábio, que quando as nossas colegas tinham crianças e iam lá mostrá-las, aproximavam-se em cima das bengalas e estavam a dizer, ai, os olhos do pai, ai, os olhos da mãe, ai, o queixo da tia. Ele dizia, tudo o que é pequenino tem graça, menos o pão de quilo. Nunca percebi o que é que ele queria dizer com aquilo, mas era uma maneira de dizer, o pequenino, tudo o que é pequenino tem graça. Às vezes, tudo o que é pequenino não tem graça. Apoca-nos. Faz de nós anões. Não nos dá escala. Pronto, se não fosse... Agora uma coisa importante, se não fosse a rádio, eu não teria sido enviado especial à Casa Branca. Quer dizer, ao apiadeiro de comboios de um ramal ali no Alentejo ao pé de Évora. Estive lá 2 dias, fui eu que propus que me anunciassem ir à antena, ainda foi na antena, na RDP, não havia TSF. Agora, Flantal, enviado especial à Casa Branca. E eu, durante 2 dias, recolhi sons, construí um texto, uma história, e pus no ar uma história de 5 minutos, que era cinema na rádio, que era o comboio, um dos poucos comboios por dia a aproximar-se ao longe, lá longe. Lá está a rádio, dá-nos essa profundidade de campo que o cinema dá também. A televisão não tem tempo, é tudo muito curtinho. Tem tempo para as tais coisas. Reportagem em direto, 2 carros aí fechados no Correio da Manhã TV, dá para 3 horas. Uma botija de gás que explodiu em Elves Estrela num 4º andar, dá para uma tarde inteira. Pronto. E o Bruno Carvalho dá para 3 dias, pronto. Ou um mês. Mas, agora, na Casa Branca porquê? Para explicar o que era um apiadeiro. Uma motoreta que chega, um tipo que para, vai beber um penalti, e logo de manhã, um cão que ladra ao longe, e depois o que é que eu escrevo então? Eu tenho estes sons gravados, depois escrevo assim, uma mulher, 9 da manhã, uma mulher pendura roupa numa corda. Pronto. Porque de repente há ali 4 ou 5 pessoas durante o dia que dão vida àquele apiadeiro. Há a taberna ao pé do apiadeiro, há a mulherzinha que vem com coisas para os comboios, não é? Portanto, isto compõe um pequeno universo. Eu estive lá 2 dias, claro que não passei os 2 dias inteiros lá, fui a Évora também beber alguma coisinha, que aquilo faz uma sede danada, Casa Branca faz muita sede, e a Évora beber alguma coisinha e dormia em Évora, mas passava o dia todo ali a anotar, a meter conversa com o senhor da motoreta, com o tipo da taberna, com a senhora da Sinalefa lá para o comboio. Portanto, isto devo à rádio. Mas eu também posso ir, diz ele ali, também posso ir a Casa Branca dirigir. Claro que sim. Mas o senhor não te conta as histórias que me contou porque não levas um microfone. Agora, não basta levar o microfone, é preciso ganhar a confiança dessas pessoas. Não é chegar e apontar o microfone como quem aponta uma pistola. Há colegas meus que fazem isso. Isso é de uma leviandade absoluta. Isso é imaginar que temos um poder que não temos de facto. Tipos que entram num sítio e já vão do microfone apontado porque pensam que são donos do mundo. Não é? E o que acontece? Então, indiretos a tramado, porque depois acontece que tem o emplastro atrás a fazer caretas, se for indireto. Não é? E um dia há uma desgraça, porque um dia alguém faz mais do que fazer de emplastro. Não é? Um dia há uma desgraça, um dia alguém agride um repórter em direto, ou uma repórter em direto. Não é? Porque eles metem cascóis, eles abraçam, eles fazem macacadas, mas um dia, numa outra situação qualquer, pode haver um problema diferente. Não é?
problema é que eles às vezes esticam o microfone a pessoas com quem não combinaram antes de esticar o microfone e aquela pessoa apenas se baba. Eu já vi acontecer isso. Né? Eu já vi um repórter esticar um microfone para alguém ali num ajuntamento e aquele tipo, que diz, boa noite, estamos em direto para... Baba-se, não consegue articular, baba-se. É uma pessoa, pronto, com problemas sérios que se baba. Ora, isto é o contrário do que se deve fazer. Olha, o senhor está aqui porquê? Não se importa que eu daqui a 2 minutos, em direto, falo consigo. O que é que a sensação disto que está a acontecer aqui? Então, tentar perceber o que é que aquela pessoa pode dar. Não, mas há um atrevimento. Eu tenho o microfone, tenho o poder. Não é? Tenho o microfone na mão, sou dono do mundo. Isto abre-me portas. Não é verdade. É verdade, infelizmente, muitas vezes, mas o resultado é negativo porque as pessoas cavalgam de uma forma abusada. Não é? Pronto. Se não fosse a rádio, pus eu aqui, não teria encontrado numa praia do Nordeste brasileiro a rapariga que acreditava ter visto uma sereia. Esta é a história mais formidável, talvez, que eu encontrei nessa viagem. Desculpem lá, não levem a mal, eu estou a ouvir aí uma conversa atrás, não é por nada, não quero que estejam em silêncio, pelo contrário, até que gostava de conversar. Só que é perturbador, até posso presumir que estou a dizer coisas que vos desagradam, mas não consigo manter alguma serenidade, não levem a mal, está bem? Eu estou a subir a chamada Costa do Descobrimento, nos 500 anos do achamento do Brasil. Agora é preciso ter cuidado com as palavras, dizer descoberto ou descobrimento. Eles diziam o achamento. Está na hora? Não. Vamos acelerar. Ok. Sim. E encontro numa terra chamada Belmonte, uma terra feia, no litoral do Nordeste brasileiro, muito feia. Uma praia feia, tudo é feio naquela terra. Encontro uma rapariga de 18 anos, ali na praia. Faço-lhe uma pergunta qualquer e ela diz-me o que eu quero saber. Eu vou com o meu colega Manuel Vilas Boas, que é jornalista e padre. E ele ficou estarrecido, porque eu disse, então olha lá, e aqui vocês o que é que fazem? Eu estou aqui à espera do meu pai, que é pescador e tal. O seu pai é pescador e tal. Então olha lá, e Iemanjá e tal. Começamos ali, ela disse, eu não posso falar disso, não, porque eu uma vez vi a senhora. Então o que era? O pai não queria que ela e as irmãs entrassem na água, lá por preconceitos de alguma ordem religiosa, não faço ideia, porque podiam ser atacadas pela sereia. E ela acreditava tanto nisso, portanto, era uma miúda com 18 ou 9 anos, que chegou a ver a sereia. Chegou a ver. Ela diz que viu a sereia. Não sei o que é que ela terá visto, mas é alguém que não está a querer convencer-me de nada, está a dar testemunho de uma experiência que viveu. Pronto, a rádio permitiu-me esticar o microfone até à fala desta criatura. Bom, então, se me autorizarem, até a Teresa Alçada me dizer que já está mesmo em cima da hora, eu vou deixar-me contar histórias, eu vou ler 2 ou 3 coisas que acho importante deixar aqui, como desafio, como... A rádio foi a casa onde guardei as palavras de falar com o mundo, as palavras de ler o mundo. E assim ela fez crescer em mim o prazer das palavras e dos lugares, já vos falei disso, das palavras que cada lugar acrescenta às minhas, porque a cada lado onde vou encontro palavras que eu não conhecia. E acrescento às palavras que eu levo no jornal. Eu sou, se me dizem, profissão, um colega meu me perguntar-lhe, preencher uns documentos, profissão, e o tipo achou que era uma série de perguntas tão estúpidas que ele disse, encantador de serpentes. E a funcionária pôs encantador de serpentes. Eu, se pudesse escolher uma profissão, era simplesmente arpoador de palavras. Não é? Arpoador o que eu acho fantástico é andar com um gravador na mão, ir por uma aldeia longe das autoestradas e ouvir palavras, como há tempos, esbarrondar, dizia um tipo na Brava, e ele esbarrondou-se. Eu percebi que esbarrondar não era cair por um declive abaixo, era como, imaginem, um saco de batatas a rebolar por um declive. É isso. É uma coisa que cai e se entorna e se molda ao acidente. A coisa que está a cair molda-se ao próprio declive. Quer dizer, esbarrondou-se. Eu tive de apontar. Esbarrondou-se. Coisa fantástica. Esbarrondar. Em muitos lugares encontramos palavras que podemos guardar. Podemos arpoá-las, catá-las. Catador de palavras. Também é fixe. Palavras saboreadas. Abertas como um fruto de comer. Há tempos escrevi um texto de promoção lá para a TSF e dizia assim o texto. Talvez passa. Assim, a rádio é a casa de onde as palavras se fazem ao vento. Isto é só uma coisa de belo, entre aspas, efeito. Não. Mas eu acredito nisso. É daquela casa que as palavras ganham um balanço para voar. Ou quando eu as solto, quero que seja. Na minha cabeça é isso que está a acontecer.
Que elas tenham alguma luz, quer dizer, que elas não sejam apenas uma coisa oca. A Sofia de Melbourne dizia, uma palavra 1000 vezes repetida transforma-se em baba. Quer dizer, há palavras que nós matamos, damos cabo delas, assassinamos as palavras, matamos-las, tiramos da alma. Não, é outra coisa, é juntar palavras de modo que quando elas fazem, já são ave, que já estão ali a dar as asas. Já vão sozinhas, já vão para o temporal. Todos podemos fazer isso. Não é preciso ser da rádio. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Na vossa conversa. Hoje a gente usa palavras curtas. É beijos, já ninguém dá beijos. É aquela coisa de beijos. Arranjamos artroses. Arranjamos artroses para dar beijos, porque eu não sei como é que a malta consegue escrever tão depressa. Beijos. Em vez de dar beijos, voltar a saborear palavras como beijo. Como beijos. Como beijos. É isso. Quando vamos para a cidade armados de palavras e de curiosidade. Curiosidade é outra palavra-chave para mim. Um tipo sai do estúdio e vai armado em parvo às vezes e armado com o seu material, com a sua ferramenta, com o seu microfone, com o seu gravador. Mas deve ir armado de curiosidade, senão vai perder o jogo. Curiosidade. Há repórteres que não têm curiosidade. A pergunta que eles fazem é uma pergunta oca. Se repararem, às vezes em conferências de imprensa fazem todos a mesma pergunta. Todos a mesma pergunta. Aliás, é outra doença do nosso tempo. Os alinhamentos dos noticiários das televisões e das rádios são os mesmos. Se vocês picarem os vários canais televisivos, eles fazem o mesmo alinhamento. Eu não acredito que seja porque há espionagem editorial. Pode ser que haja uma vez ou outra, às tantas até há. Mas não é isso, está tudo conformado com aquela arrumação do mundo. Não há aqui nada de conspirativo no que eu estou a dizer. Não há uma central oculta que fabrica alinhamentos. Não é isso que eu estou a dizer. Nada disso. Nem há dinheiro para isso. Anda tudo falido. Somos pobres de imaginação. Somos poucos nas redações. Ninguém diz, vamos agora sacar uma história que ninguém tenha. Anda tudo a roubar, a rapinar histórias dos outros. Se eu tiver uma história, há um tipo lá da rádio que é um desgraçado. Escava, saca histórias. 2 dias depois as televisões estão a dá-las sem citar a TSF, e são menos, sem citar aquele desgraçado. Chama-se Nuno Guedes. É um tipo que arranja histórias a todo lado. Arranja, esgravata no chão, saca histórias. Dá-lhe trabalho, sai-lhe do lombo. Aparecem 2 dias depois em canais, sem, às vezes, o texto dele integral, em canais de televisão. Nós já gozamos com isso. Mandamos um repórter a um lado qualquer 2 dias depois da TVI 24 ou a SIC Notícias, todas, o RTP3, vão lá àquele sítio. E nós fazemos o mesmo. O público saca uma história e nós vamos atrás. O argumento é, não podemos deixar de dar, se isto é notícia. Se isto é notícia, que foi à fonte, que é credível, não podemos deixar de dar. É razoável isso. Agora, há histórias que não são dessa urgência, que não é grave se as deixarmos, porque não são nossas. Apanhámos-las ali, apanhámos uma laranja da laranjeira da vizinha, quer dizer, não vai daí grande mal ao mundo, mas quer dizer, não é bonito. Isto está a acontecer, este rapinaço. Não é disso que eu falava quando falava em catador de palavras. Isso é outra coisa. É sair para a rua disponível para ser surpreendido. Querer ser surpreendido. Às vezes não olhamos para as coisas. Uma vez fiquei 3 dias doente com febre em casa e saí na rua onde vivo há muitos anos, saí à rua, aquela luminosidade para cima do filme do Éric Romer. Quer dizer, tudo era fantástico. E vi um azulejo de uma lavadeira de caneças partido ao meio, ali, num sítio onde a minha cabeça passava todos os dias há 20 anos, eu nunca o tinha visto. Nunca o tinha visto. Estava ali. Pronto. Nunca o tinha visto, que ia para o comboio na altura, não tinha carro nesse tempo, ou não me deu para aí, ia com pressa. Naquele dia, porque tudo me era diferente, uma luz fantástica, tudo brilhava, eu até via aquele azulejo. Eu ia mais disponível para o ver. E às vezes não vamos disponíveis para ser surpreendidos. Ser surpreendidos. Estava ali e não o tínhamos visto. Tinha aqui uma que não posso deixar de vos dizer. O meu microfone deve transportar uma pergunta que não desiste de perguntar. E as boas perguntas são as que pedem uma resposta que ela própria ainda pergunta. Isso é que, quando acontece, é formidável. Eu levo uma pergunta. Nós, quando começámos a TSF, tínhamos uma coisa que outros achavam que era, enfim, uma coisa da soberba, que era a pergunta TSF. Era discutida na redação. Discutíamos todos a pergunta que o nosso camarada levava para a rua. Discutíamos. Para quê? Para ele levar uma pergunta que já ia armadilhada, ou seja, a pergunta que ia ao osso, que queria saber o que era importante e que ia formulada de tal modo que não podia ser torneada. Ele ia municiado, ele ia com balas na pistola, ele ia municiado, sabia que aquela pergunta era para defender até à morte. Estou a exagerar, é uma filha do seu. Hoje não, hoje vai qualquer repórter que chegou anteontem, não foi trabalhado, ela já está à fogueira.
É lançado para a fogueira. E a imagem do lançado para a fogueira é uma imagem cruel dos nossos tempos nas redações. Hoje, as televisões, antes de mais, eu acho que há editores pirómanos nas televisões. Lançam literalmente para a fogueira os repórteres. Eles dizem, vai mais perto do fogo. Vai. Enquanto não morrer um repórter num incêndio, isto não para. Era fácil, parava em 10 minutos. O Sr. Presidente poderia, se ele aqui estivesse, eu ia pedir isso com atrevimento. Era juntar as direções das televisões, as administrações. Meus amigos, comprometem-se aqui solenemente a que não põem repórteres em cima dos fogos. Não põem. Eles não acrescentam nada. Ouvem patetas que vão passar. Profissão, vizinho. Profissão, tipo que gosta de falar nas televisões. O senhor que passou, não viu nada, mas fala. Sabe onde começou o fogo. E os repórteres alimentam a fornalha ouvindo essas pessoas. Dão gás, dão vento a esse fogo. Né? Fazem mais ignições, para usar um palavrão agora recorrente. Né? Isto é terrível. E isto porquê? Por causa das audiências. Porque não há os meios que já houve nas redações, as redações estão pequenas, encolheram, estão falidas, e é preciso usar tudo, vale tudo, menos tirar olhos. Vale tudo, menos tirar olhos. Há em nosso redor a urgência e o ruído do mundo, muita comunicação contaminada. Eu não posso sair daqui sem falar disto. Todos os que aqui estão recebem mais informação do que eu. O meu problema, e devia ser o vosso problema, é de onde é que vem essa informação? Eu vejo colegas meus que têm sempre nos bolsos coisas a apitar. Eu sou um troglodita tecnológico. Não estou nas redes sociais, nem estarei. Não uso GPS, por mim voltava, não digo aos tambores, não é? Mas basta-me aquilo que me é necessário, estritamente necessário. Vamos sobrar tempo para aquilo de que eu não prescindo. E eu vejo gente à minha volta, plim, assim, o quê? É um push. Um push, coisa engraçada. Então o quê? Então é uma coisa. Vai um avião em emergência para Faro. Mas podemos saber. Nós estamos a trabalhar, estamos no restaurante, podemos saber isso daqui mais uma hora. Não, mas eles querem saber enquanto estão a comer o bife. Saber, mas não sabem, é um título. Avião em emergência. E depois? Quer dizer, vais a correr para a rádio? Então vai, embora, deixa estar o bife que eu levo-te o resto do bife. Não. Eu tipo quero estar muito informado. Mas está muito informado. Quer dizer, está à pele. Quer dizer, está muito informado. É a espuma só. Não está muito informado. Está muito informado. Mas, realmente, sabe mais coisas. Fica mais esclarecido. Acumulou o conhecimento. Não sei se acumulou. O risco que vocês que estão menos treinados para trabalhar com este material, com a comunicação, do que tipos como eu, o risco que vocês correm, mais do que eu corro, porque eu também corro, também já engoli grandes basófias, coisas que pensei que eram verdade e estavam contaminadas, é apanharem material contaminado. Eu percebo que é muito aliciante aquela coisinha das luzinhas a acender e a apagar, o estar, em teoria, rodeado de amigos que são, afinal, tão virtuais, que não se sentam à mesa connosco a beber um copo, quer dizer, são... Não é? Tenho quadro... Há dias, não está a falar de alguém, um pintor ou um escritor, não faz... É meu amigo. Eu fiquei todo contente. É teu amigo, és amigo do Joel Neto, por exemplo. É meu amigo no Facebook. Já bebeste copos com ele? Já estiveram à mesa? Já... Não, é meu amigo do Facebook. Então, e falam de quê? Não, vejo as coisas dele, põe lá um polegar, virado para cima, ou para baixo, conforme. Os likes. E entre beijos e likes, nós apanhamos o fácil não dá trabalho, criamos a ilusão de que não estamos sozinhos no mundo, mas isto põe-nos como o tipo do avião. Isto põe-nos na mesma situação do tipo do avião. E afinal era tão fácil. Era juntar os mesmos tipos, ou menos alguns do que aqueles tantos milhares que temos. Vamos ali à floresta, ver se descobrimos a clareira da magia. Não é? Vamos ver o mar, vamos jogar futebol, vamos andar à pancada para treinar os músculos, o que for. Não é? O que for. Não é? Vamos jogar boxe. Pronto. E o problema é que, se fosse só material inócuo, quer dizer, inofensivo, malta que se fotografa em 40 posições por dia para se mostrar e quer ver os outros fotografados em 40 posições por dia para parecer que nos conhecemos tanto e tão intimamente, se fosse só isso, enfim, era pequeno e pobre, mas não era grave, não adoecíamos por isso. O problema é que, às vezes, vem lá essa coisa que agora chamam, muitas vezes, em muitos contextos, a fake news, para facilitar notícias mentirosas, né? Mentiras disfarçadas de notícia, mentiras pretendendo convencer-nos de que são notícia. E o problema é que nós propagamos isso velozmente. É como um vírus, quer dizer, nós contaminamos o tipo que está ao lado. Sabes, diz ali que o António Costa telefonou a ameaçar que despedia 40 jornalistas. Vimos aquilo
não foi isto, mas foi uma outra coisa parecida que aconteceu há dias, exatamente com o António Costa, que ele ia proibir não sei o quê. Isto pega como fogo na palha. Vai, alastra. E quem mete informação mentirosa, manipulada, enganadora, deliberadamente, num sítio onde se sabe que ela tende a reproduzir-se mais depressa que uma coelheira sobrelotada, não está a brincar. Está a fazer alguma coisa muito grave, conscientemente. Sabe o que está a fazer. E nós deveríamos levar-nos a nós mesmos mais respeitosamente, não permitirmos que nos cavalgassem, que nos comessem a cabeça, que nos cavalgassem dessa maneira. Não foi para isso que... Não é para isso que andamos aqui, andamos para outras coisas. Andamos para outras coisas. Não é? É dar um bocado é dar de borla. É perder o jogo de borla. Já agora devíamos dar alguma luta. Pronto, eu tenho aqui mais 40 coisas, mas peço-vos desculpa de... Epá, queria dizer-vos o quê? Queria dizer-vos isto. Um grande jornalista norte-americano chamado Bob Woodward, é um dos dois que fizeram cair um presidente aqui há uns anos, por causa de um escândalo chamado Watergate. Ele agora escreveu um livro, que saiu há poucos dias em Portugal, desmontando práticas do gabinete do Trump. Ele desafiou os jornalistas, não foi mais ninguém, desafiou os jornalistas, ele, o jornalista veterano, um dos mais respeitáveis do século, a saírem da internet. Vão procurar as fontes, foi o que ele disse. Vão procurar as fontes. É o mais velho, batido, andou na guerra, andou em muitas guerras, ganhou muitas guerras. Quando digo guerra não é coisa militar de tiros. Travou muitos combates e ganhou-os. É um tipo muito calejado, um tipo muito bom, um grande profissional, uma referência. Diz aos seus pares, não diz para fora, não está a dar conselhos nem a querer fazer uma igreja, não está a querer virar cabeças do avesso cá fora. Não, está a dizer aos seus pares, saiam da internet. Vão procurar as fontes. Porque hoje nas redações, eu estou agora a dizer-vos isto, mas hoje nas redações o que acontece é que os próprios jornalistas vão ao Google sacar informação. Há algum crime nisso? Não há nenhum crime nisso. Há lá muita informação e boa. Agora, o problema é, alguns vão ao El País, vão ao Guardian, não, e tudo bem, alguns vão ao que calha, abrem, põem ministro, despedimentos 2020, não é? E aparece lá uma coisa que é, se ele não for ver o que é aquilo, um engodo para os patetas. E ele morde um anzol. Isto acontece hoje nas redações. As pessoas vão ao Google sacar informação que não é confirmada depois. Nas mais pequenas coisas. Uma data, os anos de nascimento de não sei quem, os prémios que recebeu uma rainha qualquer, qualquer que seja, não interessa. Embarcamos à primeira, porque não temos tempo, lá está. Somos solicitados para fazer coisas para ontem. Não temos tempo. A nossa cultura não é tão vasta, é tão segura que possa apanhar o erro, tratá-lo à primeira. Embarcamos, acreditamos, vamos de boa fé. Os tempos não são para boa fé aqui, nisto. Nesta guerra que é dura, não há boas fés. É cabeça fria e ir às fontes, tentar confirmar do modo fidedigno aquela informação que está a ser passada. Nós temos essa obrigação, por 1000 razões, e vocês têm esse dever, têm esse direito. Confiar em nós, porque o nosso trabalho é fiável aos vossos olhos. Mas têm esse dever para protegerem a vossa condição de cidadãos. Porque uma democracia, creio que é o regime em que todos gostamos de viver, uma democracia que torna enfraquecido o seu jornalismo, fragiliza-se ela própria. Quer dizer, os cidadãos que vivem numa democracia onde o jornalismo vai enfraquecendo, deixa de ter poder é a palavra, não há que ter das palavras, é uma democracia fragilizada. E os cidadãos ficam indefesos nessa democracia fragilizada. Estão à mercê de qualquer tipo que lhes queira dar a volta. Hoje vamos ao fim do mundo, é um slogan que a Rádio do Trabalho diz, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. Fui este pateta que o escreveu, quando dizer a verdade. Hoje já não vamos, não há dinheiro para ir a lado nenhum, nem ao fim da rua, quanto mais ao fim do mundo. Mas hoje vamos ao fim do mundo com um clique. Isto é ilusório. Vou ali e já venho. Plim! Abre-se um ecrã. E ali está ao fim do mundo, é ali. E esta ilusão de que tudo é fácil, tudo está ao alcance de um clique, é perigosa. Pode sair-nos cara. É ilusória. Na verdade, não vamos ao fim do mundo. Do mesmo modo, temos muitos amigos no Facebook, mas não os temos à mesa. Pensem nisso. E vou acabar citando o Papa. Este Papa de que eu gosto muito. Muito mesmo. Que já me fez chorar algumas vezes, numa emoção estranha. Este Papa elogiou há dias os jornalistas
que fazem jornalismo de pessoas para pessoas. O jornalismo não é uma coisa distante, fechada numa caixa, não é? Uns tipos que têm acesso a gabinetes do poder, falam com presidentes da República, com ministros. Não é isso. Também há desses. E não há mal nenhum nisso, pelo contrário. Pelo contrário. Os que usam as palavras certas, disse o Papa. Esses chamam injustiça à injustiça. E isso é outra coisa. O jornalismo não é inócuo. O jornalismo mexe com matéria inflamável, mexe com palavras e, mais do que isso, com o que elas carregam. Mexe com conceitos de vida, mexe com modelos de organização da sociedade. Mexe com a nossa vida, com o mundo em que vivemos. Mexe, abana, sacode, faz perguntas. Não tem que formar cabeças de ninguém, não tem que dizer, vão por aqui. Não, o jurista não tem que dar conselhos, não está cá para dar conselhos, nem para desenhar mundos, não é isso. E é perigoso quando há essa tentação. Quando há essa tentação. O jurista deve perguntar e deve ter um contrapoder, deve ter uma causa, e essa causa é dos que não têm voz, não têm palavra, não é a de uma organização, a de um partido, a de uma igreja, do que quer que seja. Não é de uns contra outros, é ao lado dos desfavorecidos ou dos que estão a ser injustiçados. O jornalista, diz o Papa, que não é jornalista, mas sabe do que fala, o jurista é aquele que chama injustiça à injustiça, porque não há outra palavra quando há injustiça, não há outra maneira de dizer. E isso não dá likes. Mas sem isso, estamos a construir um mundo onde seremos cada vez menos livres, domesticados por luzinhas que acendem e apagam vertiginosamente. A minha pergunta, meus amigos, agora fico à espera das vossas, é se é isso que nós queremos. Muito obrigado.